E eu queria te convidar a abrir no livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 18. Então eu disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Porção do Senhor em Lamentações 3, de 18 a 25. Esse livro das Lamentações de Jeremias é um livro que a tradição judaica atribui a Jeremias. Então a gente podia dizer as Lamentações, mas o início do livro não traz lá a palavra de Jeremias, ou que tenha sido ele, mas a tradição judaica atribui a Jeremias as Lamentações. E o estilo de literatura que ele faz, a mensagem central mostra muito o perfil do profeta Jeremias. Muito bem, e quem é que foi Jeremias? Profeta do Senhor. E geralmente, frequentemente, ele era chamado, e é chamado até hoje, de o profeta chorão. E tem versículos, né? Eu não vou falar sobre o livro de Jeremias, mas depois vocês podem ler Jeremias, vocês vão ver que tem versículos lá que realmente ele fala: eu estou chorando, eu estou me debulhando em lágrimas, o meu rosto não contém mais. E ele vai falando, ele normalmente chorava. Havia um presbítero aqui na nossa igreja que faleceu na pandemia, meu querido primo Nicodemos, esposo da Rosana. Rosana é minha prima, né? Então a gente se tratava como primo. Que teve uma época que a gente chamava ele de Nico Chorodemos. Chorava muito, Nicodemos chorava muito. Bom, hoje a gente que chora e ele sorri, né? Hoje ele está sorrindo e a gente é que está chorando por aqui ainda. No contexto histórico, bíblico histórico, Jeremias atuou aproximadamente entre os anos 626 e 586 antes de Cristo. Ou seja, ele teve um exercício profético de cerca de 40 anos. Alguns esticam até 50 anos. Mas a verdade é que Jeremias esteve na corte de 5 reis. Ou durante o reinado de 5 reis, ele esteve lá. O cenário político dele, ele profetizou nos anos de Josias, Joacás, Joaquim, Jeoaquim e por último Zedequias, quando vai acontecer a queda de Jerusalém pelo Império Babilônico, comandado por Nabucodonosor. E a mensagem que Jeremias trazia era uma mensagem sobre o julgamento divino sobre aquela cidade, sobre aquele povo. E Jeremias já começava a falar, e ele dizia e pregava sobre o exílio, sobre o desterro do povo de Jerusalém para uma terra longínqua. E Jeremias falou muito sobre isso. E Jeremias foi um profeta que sofreu demais por pregar a palavra de Deus. Tem algumas peculiaridades na pregação de Jeremias, porque ele falou muito contra o conflito político da época. Quando a gente fala sobre Jerusalém, talvez aqueles que são mais antigos de igreja, no meu caso e caso de alguns outros amados, é certo que no passado a gente não tinha um esmero tão grande no estudo da palavra. Pedro, na verdade, por causa de internet hoje, de seminários que trazem para nós, pela internet, nós podemos estudar, nós podemos entender coisas melhores hoje, ou é melhor, não coisa melhor, melhor entendermos aquilo que a Bíblia traz. Mas há 40, 50 anos atrás não era assim. Então a gente lia a Bíblia muito romanticamente.
Eu já falei isso aqui e não canso de dizer. Então, quando a gente lia os profetas, as profecias, a gente achava que era uma coisa meio que simples. Deus levantava um homem que ia lá e pregava e tal. Mas quando a gente começa a estudar melhor, a gente vai vendo que quando eles pregam, quando eles falam, a gente começa a entender o cenário que está por trás, o pano de fundo de tudo aquilo que está acontecendo. A gente não fica simplesmente na palavra do profeta. A gente tem que entender onde ele estava pregando, para quem ele estava pregando, o que ele estava pregando e o porquê que ele estava pregando. Jerusalém estava corrompida. O povo de Jerusalém estava totalmente corrompido. E havia grandes conflitos políticos ali. Para vocês terem uma ideia, quando o povo volta do exílio, provavelmente aí 70 anos depois do que Jeremias estava pregando, quando o povo volta, há uma corrupção tão grande na religiosidade dos judeus, que até o serviço sacerdotal agora era por conta de agrados, ou do que nós conhecemos na política brasileira do toma lá da cá. Até isso já estava acontecendo. Para vocês terem uma ideia, houve tempo em que tinham 3 sumos sacerdotes. Não vamos longe, nos dias que Jesus morreu, quem era sumo sacerdote quando Jesus Cristo morreu? Ou quem eram os sumos sacerdotes? Eram 2, Anás e Caifás. Isso não podia acontecer, era um só. Então a gente vê a degradação política de Israel, e não era nos dias de Jesus apenas, eram coisas que tinham começado lá atrás, e Jeremias prega contra isso. Há um conflito político de bajulação de reis de Judá, que bajulavam reis de outros lugares, para que eles os ajudassem a ir contra o reino do norte. Era o reino do norte das 10 nações, que tinha capital em Samaria, que se juntava a reis de outras nações para poder derrotar o reino do sul. E Jeremias está dentro desse panorama de conflitos políticos. E ele começa a sofrer perseguições. Ele recebe açoites. Ele é colocado num tronco, num cepo, como a gente conhecia nos dias da escravidão aqui no Brasil. Lembra? Vai para o tronco. Isso é uma coisa que, eita, eu já sofri tanto bullying na escola. Agora, se alguém falar alguma coisa dessa, é complicado. Mas eu cansei da molecada brincar comigo. Eu disse, vou te colocar no tronco, hein, neguinho. Caramba, era o tempo inteiro a molecada falando isso para mim. Então a gente já sabe o que é o tronco, não sabe? Tinha uma novela. Eu não aconselho ninguém a ver novela não, pelo amor de Deus. É porque antigamente tinha umas novelinhas, até que a Globo fazia 50 anos atrás, umas novelinhas boas. E como naquela época, queridos, perdoem-nos, né? A gente só tinha 5 canais de televisão. Hoje tem quantos? 500? Só tinha 5 canais de televisão. Globo, Record, Bandeirantes. Não, Manchete é nova. Nós estamos falando da década de 70. Globo, Record, Tupi, Bandeirantes e Cultura. E tinha uma novelinha chamada A Escrava Isaura. Vocês conhecem as versões novas, né? Mas eu estou falando da versão da primeira. E lá a gente sempre via os negros indo para o tronco. Pois é, isso não é uma coisa da agora. Jeremias também foi para o tronco. Foi açoitado também por pregar a palavra de Deus. Jeremias foi jogado numa cisterna, foi jogado num poço, ficou enlamaçado, quase morreu lá dentro. Jeremias recebeu da parte do Senhor a ordem de não casar, teve celibato na sua vida. Jeremias teve muita conspiração contra ele. Seus próprios irmãos conspiraram contra ele, porque ele dizia as verdades na corte do rei. Jeremias foi um profeta que viveu na corte. Diferentemente de outros que pregavam em determinados lugares, Jeremias foi profeta da corte. Então Jeremias, filho de Ilquias, sofreu demais por pregar
a palavra do Senhor. Mas a gente não vai ficar no livro de Jeremias, a gente vai para as lamentações de Jeremias, que tem como autor, como eu disse, Jeremias, pela tradição. E o livro das lamentações de Jeremias, ele é um livro que talvez a gente não leia tanto. Nós conhecemos muito esse texto que nós lemos hoje aqui, né? Até de cor. Se a gente fizesse uma brincadeira aqui e falava assim, qual é a música? Todo mundo já ia cantar algumas músicas que tem nesse livro aqui. Grande a tua fidelidade, quero trazer à memória aquilo que me dá. E tem várias músicas. Mas quando a gente não está acostumado muito a ler inteiro o livro de Jeremias. E quando eu fui fazer o estudo, eu li o livro, li o livro de Jeremias, das lamentações de Jeremias, e notei algo tremendo. E aí dentro do estudo a gente vai ver que o livro das lamentações de Jeremias não foi um livro escrito com narrativa, como a gente costuma ver. É um livro poético, as lamentações. E são 5 poesias que tem nesse livro, em estilo de acróstico. Acróstico. Para vocês terem uma ideia, o versículo 19, solta o 19 aí, como eu mandei para vocês aí. Não tem a letra que eu coloquei, mas se vocês pegarem a NAA, pelo menos na versão que eu tenho aqui, vocês vão ver que no 19 tem uma letra Zaine, que é uma letra grega. O primeiro versículo das Lamentações, no capítulo 1, começa assim, Aleph, que é a letra A, no alfabeto hebraico. Então, o livro das Lamentações é como se fosse feito um acróstico. Capítulos 1, 2 e 4 tem 22 versículos, todos eles, porque tem 22 letras no alfabeto hebraico. Então começa do Aleph até o Tal, que é a última, e cada letra é o início de cada palavra. Ah, vocês sabem o que é acróstico? Lógico que sabe. Quando a gente estava na escola, lá tempão atrás, 1978, 6ª série, Marcílio Dias, estudei lá. 6ª série, 6ª C4, no Marcílio Dias, passei mais exatamente sala 12. Olha como eu lembro ainda do negócio. Aí eu gostava de uma menina que tinha lá, né? Garoto. Rapaz, se você soubesse como era boa essa época. E a gente pegava e escrevia um acróstico. O nome não vou revelar o nome, mas vamos supor que o nome da menina fosse Maria. Vocês sabem fazer, né? Pega o M e faz uma frase. Mais bela que você não existe. O A, amor da minha vida. Não é assim que é acróstico? Pega aí, o livro das Lamentações é exatamente assim. 22 letras no primeiro capítulo, 22 frases, 22 versículos que nós colocamos aqui. 1, 2 e 4. O capítulo 3, ele é diferente. Para cada letra tem 3 versos. Então, se tem 22 versículos no 1, 2 e 4, no 3 tem 66. É o triplo. Mas é da mesma forma. Aleph, 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 e aí continua as letras e vai fazendo um acróstico. Mas é uma lamentação, é uma poesia triste. E o capítulo 5 não é acróstico, é uma oração. É a oração, é o capítulo 5. Porque o profeta, ele está se lamentando, ele está se derramando na presença do Senhor. E aqui eu vou abrir e fechar o parênteses. Lembra que eu falei para você, Vini? Falei assim, como era bom aquela época. Eu falei isso. Porque às vezes a gente dava uma paquerada na escola e ficava esperando uma carta chegar em casa. A gente ia para um acampamento, já tinha isso nessa época, lá na década de 80. A gente ia para um acampamento com outra igreja e conhecia a menina lá, mas no acampamento não pode ter contato físico. Ainda é assim, não é? Sem contatos físicos. Adolescentes, ainda é assim, né? Sem contatos físicos nos acampamentos. A gente só conhecia a mocinha lá da igreja de São Vicente, da igreja presbiteriana de São Vicente. E aí você ficava paquerando aquela menina, mas o acampamento ia acabar, cara. Ele não era da tua igreja, não era da tua cidade. E a gente trocava os endereços. Eu não tinha telefone em casa. O telefone custava 5.000 cruzeiros, sei lá
como se fosse 5 mil reais hoje. Um dia eu fiz uma pesquisa aqui, levando em consideração no ano de tal, quanto custaria um telefone hoje da Telesp? Lembra que tinha aquele plano da Telesp? Eu vi aqui 10 mil reais, de 10 a 20 mil reais, era investimento que se fazia, e eu não tinha telefone, e ficava esperando chegar o carteiro. Eu só não cantava aquela musiquinha de quando o carteiro chegou, eu não cantava, mas ficava esperando, o carteiro batia, é o carteiro, não era, mas um dia veio, um dia veio aquela, mas fecha o parênteses, era muito bom essa época. Voltando aqui para as lamentações de Jeremias, o capítulo 1, das lamentações de Jeremias, vai tratar da cidade em ruínas. A lamentação é sobre a cidade em ruínas. E nós temos que entender que no capítulo 1, que vai mostrar isso, por que o profeta está chorando, ele está lamentando, no capítulo 1? Porque Israel, o reino de Judá, e a cidade de Jerusalém, que é a cidade em questão aqui, era considerada uma das cidades mais belas e mais poderosas da época, do mundo. Reis vieram diante de Salomão para entender a sua sabedoria e a sua riqueza. Nos dias de Davi, Jerusalém era a maior cidade que se conhecia. Haviam se levantado impérios como o Império Assírio, o Império Babilônico, os impérios mesopotâmicos, como os medos, os persas se levantavam, mas Jerusalém já estava na crista da onda. E era uma glória que a cidade refletia, porque a glória de Deus se refletia naquela cidade. E os pais contavam isso aos filhos, preste atenção no que eu estou falando. Os pais contavam isso aos filhos, sobre as glórias de Jerusalém, sobre a glória de Davi, de Salomão, e ainda de Saul também. Até que houve o racha dentro do reino. 10 tribos para o norte, fazendo o reino do norte como Israel. 2 ficam no sul, no reino de Judá, que é onde se concentra a história das lamentações. Então no capítulo 1, há uma grande lamentação por causa da destruição da cidade. No capítulo 2 de Lamentações, o profeta vai se lamentar em forma de poesia, de acróstico, por conta da ira de Deus. Não que ele se lamentasse de Deus, mas ele se lamentava do que estava acontecendo na cidade por conta de quê? Da ira de Deus. Tudo que acontecia naquela cidade vinha das mãos de Deus. E eles entendiam isso muito bem. E só para vocês terem uma ideia, nesse período antes do desterro para a Babilônia, antes da retirada do povo, a cultura judaica entendia que tudo vinha das mãos de Deus, o que era bom e o que era mal. Se acontecia uma pestilência na cidade, se acontecia uma tragédia na cidade, eles entendiam que foi Deus que fez aquilo. Quando eles voltam do cativeiro e aparece uma nova religião, que é o judaísmo dos fariseus, eles começam a ter um novo entendimento, influenciados pelo zoroastrismo e pelo helenismo. Eles começam a dizer que não, agora existe alguém que produz o mal, e o nome dele é Satanás, mas ainda assim sob o controle de Deus, que é como nós entendemos que as coisas acontecem. Vocês veem como há mudanças, mas nessa época, tudo que vem é das mãos do Senhor. A ira de Deus está sobre a cidade, e nós vamos entender já o porquê. No capítulo 4, vou pular o 3, que o 3 é o alvo do texto que nós lemos. O capítulo 4, o profeta vai em forma de poesia fazer lamentações sobre as consequências do pecado. Então ele vai dizer sobre tudo aquilo que é consequência. Primeiro ele fala do pecado do povo, depois ele fala da ira de Deus, e no 4 ele traz as consequências desse pecado. E no capítulo 5, leiam depois, não é o alvo aqui hoje, leiam depois em casa, os 5 capítulos das Lamentações. É uma oração de confissão, de entrega, é uma oração de busca da reconstrução espiritual daquele povo. Mas nós vamos ficar agora no capítulo 3.
E vamos ao texto que a gente separou. Nós cantamos uma música aqui hoje. Aliás, ô Vini, eu fiquei olhando a playlist que vocês colocaram aqui hoje, as músicas. Eu fiquei achando se não era alguma coisa que eu já tinha feito aqui. Pegaram uma playlist minha aqui. Muito bom, muito gostoso nós cantarmos. Ainda vão cantar o Deus Somente Deus também ainda, né? Vocês estavam ensaiando? Ah, cantou já, cantaram as 3. Eu estou viajando aqui agora. A música que vocês cantaram, meu Deus Somente Deus, é o que veio antes. Aquele. A música diz assim: aquele que faz, não, aquele que põe, eu não consigo lembrar, como é que é? Aquele que põe, aí põe fim às minhas guerras, é o mesmo que faz, põe limites no mar. Então a música vai falando das coisas que Deus faz, e faz na minha vida, e faz coisas de acordo com a vontade dEle. E eu estava ali cantando e pensando que muitas vezes nós ficamos estressados e preocupados com muitas coisas que acontecem na nossa vida. O que põe limites no mar, que não deixa a água chegar aqui, é o mesmo que trabalha na minha vida, é o mesmo que cuida das estrelas, é o mesmo que cuida do universo, ele cuida da minha vida também. E com o profeta Jeremias, da mesma forma. É por isso que o capítulo 3 é um capítulo um pouquinho diferente. No versículo 18, ele diz assim, olha a confissão de Jeremias, ele diz assim, ó: então eu disse, eu não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Não é que Deus não faria mais nada, é que a esperança dele, é algo dele, particular. Senhor, eu não tenho mais forças para te buscar. Ele se coloca na posição de servo e de filho, e que entende que é pequeno, que é fraco, que já buscou, mas não tem mais forças. E o que há nele, não em Deus, está acabando. Já acabou. E é isso que ele diz para Deus, no versículo 18. No 19 ele diz assim: lembra-te da aflição, da minha aflição, e do meu andar errante, do absinto, da amargura. Esse homem está diante de Deus, expondo o nada que ele é, e de tanta coisa triste, de amargura que está na sua vida. Lembre-se que eu disse que lá no começo que Jeremias foi um homem que sofreu de muitas dores, mas neste momento ele está com a alma em luto, podemos dizer assim, por causa da cidade, por causa do povo dele. Não é por ele, é por causa do povo dele. Não é por ele, é por causa do povo dele. Quando eu li o livro das Lamentações, eu trouxe para a minha vida, eu disse: Deus, isso é o meu retrato, é o meu retrato, porque eu me sinto bem. É lógico, eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu estou bem com o Senhor, a despeito de tantas coisas que acontecem. Às vezes em casa a gente tem uma discussãozinha, filho, pai e tal, mas a gente tem uma família boa, feliz. Apesar de receber pelo governo, porque eu sou aposentado, o governo não falhou um mês até hoje com a minha aposentadoria. Oh, glória a Deus por isso. É assim, Claudete? Que beleza. Então, graças a Deus, Ele tem me sustentado. Mas eu não posso ficar pensando só em mim. Há um povo que sofre hoje ainda. E olha que eu não estou falando das mazelas do povo brasileiro, porque aí a coisa é dura, é grande. Mas eu tenho visto a própria igreja do Senhor sofrendo hoje. Eu estava me afadigando com a minha esposa, estudando o livro de Judas. Já estudei bastante, estava lendo de novo, observando algumas coisas em Judas. E Judas diz assim: amados, quando eu me empenhava para escrever para vocês, por causa algo sobre a salvação em comum, coisa linda, né? Falar da salvação que Deus tem para nós é lindo. Aí Judas diz assim: eu me senti quase que forçado. Eu que estou usando essas palavras, mas é mais ou menos isso. A vos escrever sobre homens que
que entraram dentro da comunidade. E ele compara esses homens aos anjos caídos. Ele compara o pecado desses homens a Sodoma e Gomorra. Ele compara o pecado desses homens que entraram na congregação àqueles que se rebelaram lá no deserto com Moisés. E não é isso que nós vemos nos dias de hoje. A igreja muitas vezes é machucada por dentro, por causa de pessoas que se infiltraram, trazendo um evangelho diferente, que não é o evangelho da sã doutrina de Deus. Graças ao bom Deus, a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ainda está resistindo a isso. Mas a gente já começa a ver foco de algumas coisas estranhas entrando dentro da igreja. Eu gosto muito de observar as igrejas históricas, as igrejas da fé reformada. Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Batista, a Igreja Metodista, a Igreja Congregacional. E no meio dessas igrejas eu gosto de colocar uma outra, chamada Igreja Assembleia de Deus, que se tornou para nós uma igreja histórica também, não com o tempo que vem de lá, de 400, quase 500 anos, mas uma igreja que preza pela palavra de Deus. Mas até dentro dessas igrejas, nós estamos vendo homens, quando eu digo homens aqui, eu estou generalizando, homens e mulheres, entrando, se infiltrando. Oh, meu amado, a gente tem visto cada aberração no meio do povo de Deus hoje. Não preciso ficar falando nada para vocês, porque vocês sabem muito bem. Porque tenho certeza que nessa cidade aqui tem, como lá em Santos, tem igrejas gigantescas, comercializando o evangelho do Senhor Jesus. Quando Jeremias lança essas lamentações, é porque ele vivia numa cidade que era o exemplo da glória de Deus. Versículo 19, versículo 20. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Aí ele vem e diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero que você volte comigo agora. Faça esse exercício na sua mente. Nós vamos voltar. Eu aponto para cá pensando que aqui tem uma tela, né? Mas faz de conta que tem uma tela aqui. Tente olhar aqui nessa tela e volte comigo lá no dia da morte dos primogênitos no Egito. Pense naquela noite. Eu tenho na minha memória ainda a cena do filme, um filme novo que lançaram agora aí, chamado Ben-Hur, de 1955, ou é 54, alguma coisa assim. O Ben-Hur com Charlton Heston. Desculpa, Ben-Hur não, eu estou falando do Ben-Hur, porque é o mesmo ator, é Os 10 Mandamentos. É um filme lá da década de 50 ainda. E ele mostra naquela noite em que o anjo da morte passa pelo arraial egípcio, matando todos os primogênitos. E nós conhecemos a história? Lógico que conhecemos a história. Toda a porta que nos umbrais estava o sangue do cordeiro, o anjo da morte não passava por ali. E aquele sangue significava o sangue do Senhor Jesus, que não mais nos umbrais, mas agora nos nossos corações está, para que a morte não chegue nas nossas vidas. Porque o Senhor Jesus já venceu a morte e já venceu o inferno. E aí pense comigo, a gente está voltando lá, naquela noite, o anjo está passando, aquele clima em todo o Egito, em toda a terra do Egito. Um vai tombando numa casa, outro tomba na outra, outro tomba na outra, mas na casa daqueles que têm o sangue nos umbrais, estão lá vivos, inteiros, estão ceando, estão fazendo a Páscoa ali, a primeira Páscoa instituída. E pela manhã o rei diz: pode ir embora, eu não quero mais ver vocês na minha terra. E o povo sai, porque Moisés foi e disse para Faraó, Deus disse assim: deixa meu povo ir. Falou 10 vezes isso para ele, 10 pragas. Na última ele disse: agora vai. E o povo foi. O povo fez tudo, já tinha arrumado tudo e saiu. A gente não sabe quantas pessoas tinha. Diz que tinha 600 mil homens ali. Os teólogos calculam aí 2 milhões de pessoas. Alguns dizem que não é isso. Eu não sei, mas foi muita gente que saiu de lá. E eles saíram, até que chegaram no mar
diante do mar, montanha de um lado, montanha do outro, mar pela frente, o exército de Faraó atrás, e o povo começou a reclamar para Moisés: você nos tirou de lá, e agora nós vamos morrer aqui. E Moisés disse, Moisés foi falar com o Senhor: Deus, está vendo, Senhor? Deus falou para Moisés: porque você vem a mim, diga ao povo que marche, vá em frente, vocês vão ver o que eu vou fazer. E Moisés chega do povo e diz assim: ó, vocês hoje vão ver o que a mão do Senhor vai fazer. Eu quero que vocês estejam vendo comigo essa história lá. Vá lá no dia, pense que você está de cima olhando o que está acontecendo. E Moisés estende a mão, e um vento sopra naquela noite, e o mar se abre, água para um lado, água para o outro, o chão está seco, o povo passa ali. 2 milhões de pessoas passando ali. E quando eles passam lá do outro lado, Faraó entra. O Senhor já tinha segurado eles lá atrás, né? Emperrou as rodas deles lá. Quando eles chegaram e entraram, quando todo o exército entrou, Deus fechou o mar. Todos morreram. Todos morreram lá. Cavalaria de Faraó ficou. E o povo foi para o deserto. E no deserto, Deus o sustentou com o maná, com as codornizes e com água que saía da rocha. Vamos para... Oi? A gente sempre fala isso, né? E é exatamente essa, Cris, que é a visão de Jeremias. Eu vou chegar exatamente nisso agora. Porque toda essa história, e as que vem mais, porque depois Deus levanta Josué, é hora de entrar na terra prometida, e eles vencem as batalhas, eles venceram os cananeus, os jebuseus, os ferezeus, todos os zeus que tem, eles venceram. Alguns não, alguns Deus deixou por lá, ou eles quiseram deixar por lá, o que foi problema depois para eles. E Deus levantou juízes, e o povo pediu um rei, Deus levantou um rei, e veio Davi, e sabe o que acontecia lá? Os filhos eram ensinados sobre isso. Eles sentavam à mesa. A gente já falei isso aqui uma vez. A gente não, infelizmente, talvez alguns ainda façam, talvez só no domingo. Mas o sentar à mesa era um momento sagrado para as famílias. À mesa o pai falava, à mesa o pai contava. Eu fico imaginando aquela mesa, o pai, a mãe, as crianças, e eles lendo a lei. Era assim que as crianças cresciam dos hebreus. E Jeremias não foi diferente, ele cresceu dessa forma também. E o povo que estava em Jerusalém foi dessa forma também. Quando eles entraram na terra prometida, há alguns centenas de anos atrás, Deus disse: vocês estão entrando numa terra que eu dei para vocês, mas existem lá povos que não são meus, e eles cultuam deuses que não sou eu. Cuidado com o que vocês vão fazer lá. Deus odeia, abomina a idolatria. E foi exatamente isso que o povo fez. Se corrompeu, adulterou a sua religiosidade, a sua espiritualidade. O povo foi atrás de outros deuses. Reino do Norte, capital Samaria, teve provavelmente acho que 23 ou 24 reis. A Bíblia diz que todos fizeram o que era mal perante o Senhor. E no Reino do Sul não foi muito diferente. Alguns se salvaram, como Josias, Ezequias, Asa. Foram reis que se salvaram, mas a grande maioria fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E o que é pior, o fazer mal, é ir atrás de outros deuses. Sabe por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque Jeremias está sentindo isso. O povo que viu Deus tirá-los do deserto com mão poderosa, agora estão subindo nos montes, nos altos, para sacrificar, para adorar outros deuses que não o Senhor dos exércitos. O rei Manassés queimou o filho dele, e a partir disso começou uma queima de crianças, no lugar chamado Inom, que depois passou a ser chamado de Guerrinom, que nos dias de Jesus era chamado de Guiena, que Jesus trata como inferno. O Guiena era um vale onde queimava, e depois passou a se queimar lixo, mas onde anteriormente eram queimadas crianças, sacrifício a deuses, que não é o Deus do céu. É por isso que no capítulo 1, em forma de poesia, ele fala do pecado do povo. E no 2, ele vai trazer o juízo de Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus, por causa do pecado do povo. Então, Jeremias começa a pregar, lá no livro de Jeremias, da profecia de Jeremias, sobre um reino que viria, que era o reino da Babilônia.
E as consequências de tudo isso nós conhecemos. O povo foi levado cativo para a Babilônia. O templo foi queimado, a cidade foi destruída. Castigo de Deus. Mas no capítulo 3, ele diz assim: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Por isso que eu disse da música que nós cantamos aqui, é o que me vem à memória. O Deus que não deixa a água vir, é o Deus que cuida da minha vida. O Deus que, como diz o livro de Hebreus, Senhor Jesus sustenta todas as coisas, ou em Jesus todas as coisas são sustentadas. Ele é o Rei do universo. Eu preciso trazer isso à memória. Talvez eu não tenha histórias como o povo de Israel tinha, mas eu tenho as minhas. Você tem as suas histórias. Cada um de você tem a sua história. Keilinha, você tem as suas histórias que trazem esperança à sua vida. Dona Janete, da mesma forma. Paulinha, da mesma forma. Quando nós lembramos, Paula, do nosso tempo aqui de juventude, da década de 90, nos vem à mente coisas que nos trazem esperança. É isso que ele está falando. É isso que nós devemos ter na nossa mente. Eu sei, os nossos dias são maus. Talvez você fale: Marcos, não está como Jerusalém naqueles dias. É, na sua perspectiva. Mas na perspectiva de Deus, muita gente está longe. Está até pior. Não foi o que eu disse sobre a igreja contaminada? A igreja fazendo coisas terríveis. Ronaldo, como pode um pastor chegar a púlpito com um Rolex de 70 mil reais? Está sendo filmado? Não, né? Gravado? Não, né? Não está transmitindo não, mas está transmitindo não, né? Com um Rolex de 70 mil reais. E fazer uma, como é que fala? Tem um nome que a gente dá. Não é sorteio não, tem outra palavra. Quando você fica, quem dá mais, como é que é? Leilão! Um leilão! Sabe para onde foi esse dinheiro? O cara vai lá: eu quero, eu compro. Um dia o pastor tirou um tênis do pé. Esse tênis aqui vale não sei quanto. Quem dá? Eu dou. Meu amado. Eu não consigo nem imaginar o que Deus está olhando para cá e está pensando. Porque Deus olha para isso e diz assim: é a mesma coisa lá do tempo de Jeremias. Lá foi de uma forma, aqui é de outra. Estão barateando. E o que é pior? Sabe por que eu acho que é pior? Porque naqueles dias eles previam, tentavam entender que Deus no seu plano de redenção traria alguém para redimir o povo. Vamos falar a verdade aqui, na cultura judaica eles não entendiam muito bem isso. Não entendiam muito bem quem era Jesus, tanto que quando Jesus veio, nada. Mas nós hoje, nós sabemos da história inteira, de capa a capa. A palavra de Deus que nós temos nas nossas mãos está totalmente concluída para nós. Me faltou aqui o termo para falar sobre a progressão. Como é que fala? Faltou o termo aqui que a gente usa. Mas a palavra de Deus está completa. Nós conhecemos a história. Nós já sabemos até do que vai acontecer lá na frente quando nós olhamos as profecias. E Deus olha para nós e fala: o pecado de vocês é igual ao pecado daquele povo lá atrás. É por isso que ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E é isso que nós temos que ter em mente. Ver aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, já fez na minha vida, e dizer: se Deus fez isso lá atrás, Ele vai fazer de novo. Eu sei que está tudo ruim, que a igreja está em frangalhos, mas eu quero trazer à memória, Pai, o que pode me dar esperança. E o Espírito ministra nas minhas vidas, e eu começo a interceder por isso. O capítulo 5 é uma oração dele, justamente por isso. 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Não tem fim. Mas não é por isso que eu vou continuar pecando. Não é por isso que eu vou continuar fazendo o que é errado. Porque se eu me baseio que elas não têm fim, então eu peco, então eu não sou de Deus. Porque no dia que a misericórdia de Deus me alcança, há uma alegria tão grande da minha vida que eu digo: eu não quero mais fazer isso. Isso me traz esperança também. O deixar o pecado de lado. Eu vou contar aqui um exemplo de um membro dessa igreja aqui. Não vou citar o nome. Mas era um irmão querido, que fumava.
mas era nascido do Senhor já. Tinha dons e talentos para trabalhar aqui, e já trabalhava, fazia algumas coisas. E estava para fazer a profissão de fé, e não fazia, não era batizado, Pedro, por causa do fumo. Mas era alguém que a gente via ali. Olha quando eu digo quero trazer a memória, hein? Até que num dia, eu já era presbítero aqui na igreja, nós no conselho decidimos que estaríamos batizando aquela serva. E a gente olhou e falou assim, Deus vai fazer alguma coisa. Não é possível que nós todos estamos pensando a mesma coisa e não seja de Deus. Deus vai fazer. Aquela mulher veio para o batismo. E antes de sair de casa para vir, ela olhou para o cigarro e disse, nunca mais. E foi nunca mais mesmo. Ela veio, nós batizamos, o pastor batizou, e nunca mais o vício esteve na vida dela. Quando ela tem problemas, ela pode olhar para trás e dizer, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E ela lembra daquele dia do batismo dela. São essas coisas que sustentam a nossa vida, que nos fortalecem. Quanto mais ler a palavra, observar o que Deus fez na vida de tantos homens, e no nosso dia a dia o que Ele tem feito, isso me traz esperança, porque as suas misericórdias se renovam a cada dia, e se ela se renova, eu não quero mais fazer o que é errado, eu não quero me sustentar nisso. Grande é a fidelidade do Senhor, e Ele continua dizendo, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que o esperam, para aqueles que o buscam. Isso é o final de tudo. Deus é bom, então eu preciso esperar nele. Deus é fiel, então eu preciso esperar nele. Não que Ele é fiel a mim, Ele é fiel, e a fidelidade dele se reflete na minha vida. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, então eu confio nele, eu espero nele. Eu não fico esperando ganhar na loteria, até porque eu não jogo, você também não. Eu não fico esperando sair o concurso da nota fiscal paulista, não preciso ficar fazendo isso. Eu espero no Senhor, a minha porção está no Senhor, porque se Ele fez com os grandes heróis da Bíblia, se Ele fez com os reformadores da igreja, se Ele fez com os meus bisavós, os meus bisavós, meu bisavô, para a gente concluir, meu bisavô, Cesário de Matos. Essa igreja aqui, há 60 anos atrás, tinha uma classe chamada Vitalina Matos. Era uma homenagem à minha bisavó, uma mulher de Deus, Meu bisavô, vô Cesário, bisavô, chamava de vô, né? Um homem de Deus. Mas não sei se, vocês não sabem não. Mas ele um dia cogitou entrar para o bando do Lampião. Lá no começo dos anos do século passado. E ele se embrenhou pelo cangaço. Mas ele não tinha lá muita coragem de fazer o que o Lampião fazia, glória a Deus por isso. E um dia, um servo do Senhor pregou para ele, lá nas Caatingas da Bahia, sertão da Bahia. E aquele homem se converteu. E se converteu seu irmão. E se converteu toda a família. E dessa família saíram presbíteros e pastores. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando eu ouço meu tio Benaí, que já faleceu, quando eu ouvia, que já faleceu, foi o primeiro da Bahia, dessa turma toda, que fundou essa igreja inclusive, veio para cá, em 1940, e alguma coisa, ele veio a pé da Bahia para cá, pegando carona, e chegou até aqui, e se estabeleceu aqui, com muitas dificuldades, o meu bisavô veio depois para cá também, viveu pouco aqui, e na casa do meu avô, filho do meu bisavô, seu José Pereira Alves, um dia começou um trabalho lá, um ponto de pregação, que o pessoal da igreja de São Vicente veio fazer, e daí o trabalho começou a crescer. O meu bisavô não viu esse trabalho, ele não viu, mas na casa do meu avô nasceu a congregação da igreja presbiteriana de Vicente de Carvalho, vocês conhecem essa igreja, né? E de lá ela veio para cá, como igreja organizada em 31 de janeiro de 1965. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando eu ouvi o meu tio Benaí contando as histórias, eu dizia, não é possível que isso aconteceu.
Mas é verdade, tio, ele é. Deus sempre esteve conosco. Deus sempre esteve comigo. Meu tio viveu 97 anos. Os meus tios avós, inclusive a minha avózinha, minha bisavó, ela viveu 95. Meus tios viveram 97, 98, 100 e alguma coisa. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando eu vejo a história dessa igreja aqui, eu preciso lembrar disso, que foram dias difíceis, terríveis, mas Deus sempre esteve com aquele povo. Deus sempre está com esse povo aqui, em nome de Jesus. Nós temos problemas, temos dificuldades como pessoas, como família, como igreja? Sim. Temos pecado? Sim. É por isso que Jeremias lança as lamentações, porque o povo tinha pecado. Nós também temos pecado. Nós precisamos entender que nós somos pecadores, confessar a esse Deus os nossos pecados e crer que Ele pode transformar e modificar as nossas vidas. E é por isso que o Jeremias termina o capítulo 5 com uma oração de entrega. Mas antes ele diz: eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada dia, e Ele é grande em fidelidade. Lembre-se disso, coloque isso no seu coração. Você é pecador, eu sou pecador. Deus pode por causa do nosso pecado, teremos as nossas consequências na nossa vida, mas eu preciso trazer à memória que Deus tem feito grandes coisas, e vai fazer mais uma vez, se eu me colocar diante do altar dele, com meu coração quebrantado, contrito. Ele vai restaurar a minha vida e a sua vida também, e a vida de toda a nossa comunidade, de toda a nossa igreja. Deus os abençoe, amém.